Agora sim, eu vou conversar com Murilo Paiola, que é repórter do Brasil de Fato, correspondente na região norte do país, e está acompanhando, então, essas buscas pelo Dom Phillips, jornalista britânico, e pelo indigenista Bruno Pereira. A gente está com o áudio só do Murilo, tá bom, pessoal? Já vou explicando para vocês, mas é isso, Murilo nos atualiza sobre a situação agora dos desaparecidos. Murilo, tudo bom com você? É um prazer te receber. Prazer é meu, Thalita. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Estou aqui só com o áudio porque a conexão está um pouco ruim aqui no interior do Amazonas, onde eu estou, mas estamos conseguindo acompanhar os desdobramentos mais recentes das buscas pelo repórter Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira, lá no Vale do Javari. A Polícia Federal negou, nessa manhã, ter localizado os corpos do indigenista Bruno Pereira e do Dom Phillips, jornalista, eles que estão desaparecidos lá no Vale do Javari desde o último dia 5. A Polícia Federal disse que o comitê de crise informa que não procedem as informações que estão sendo divulgadas a respeito de terem sido encontrados os corpos do Bruno Pereira e do Dom Phillips. A PF diz então na nota divulgada hoje cedo que foram encontrados apenas materiais biológicos que estão sendo periciados, além de pertences pessoais dos desaparecidos. Tudo isso começou com uma publicação do jornalista André Trigueiro, do canal Globo News. Ele disse ter recebido informações da mulher do Dom Phillips, Alessandra Sampaio, de que esses corpos teriam sido localizados e, portanto, as mortes teriam sido confirmadas. Mas, na sequência, o embaixador do Reino Unido ao Brasil, que é quem teria dito a Alessandra Sampaio, mulher de Dom Phillips, sobre a localização dos corpos, o embaixador do Reino Unido, então, o Francis Vigée, declarou ao The Guardian que os corpos foram encontrados amarrados em uma árvore. Essa informação que circulou hoje pela internet, o internauta, o telespectador que entrou no Twitter, nas redes sociais, deve ter se deparado com essa informação, mas, na verdade, essa informação não foi confirmada pela Polícia Federal e nem pelas lideranças indígenas da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, com quem eu conversei, que estão lá fazendo as buscas pelo Dom Phillips. Então, nada de confirmação da localização desses corpos, por enquanto, apenas de material biológico que foi encaminhado à perícia e de uma mochila e pertences pessoais que seriam, então, do Bruno e do próprio Dom Phillips. Murilo, inclusive a Unijava, a APIB, que é a Associação dos Povos Indígenas Brasileiros, as lideranças indígenas locais desmentem também o fato desses corpos terem sido encontrados, não? Desmentem sim, tanto como você falou a Univaja, que é a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, tanto a APIB, que é a instância nacional que reúne todas essas organizações, e também, Thalita, no mesmo sentido, veio um manifesto da COIAB, que é a rede de organizações indígenas da Amazônia brasileira. Então, o que nós temos aí são todas as organizações indígenas negando, por enquanto, que esses corpos foram encontrados. Por isso, as buscas seguem e os povos indígenas, parentes, familiares, amigos dos desaparecidos fazem o apelo para que as autoridades mantenham o empenho em localizar essa dupla que está desaparecida desde o dia 5 de junho, desde o último domingo. Vale lembrar que o Bruno, que estava comandando essa expedição aí com o Dom Phillips, já vinha sendo ameaçado por criminosos ambientais. Tem um pescador, o Amarildo, cujo apelido é Pelado. O Amarildo foi preso, ele é suspeito de envolvimento no crime, embora não esteja preso exatamente pelo envolvimento direto, ele está preso porque estava com munições de fuzil, um tipo de munição controlada, que apenas as Forças Armadas podem regular o seu uso. Então ele foi detido na semana passada, mas a participação dele no desaparecimento e na possível morte de Bruno e Dom Phillips ainda não foi confirmada pelas autoridades. Murilo, tem uma outra questão, e daí quero saber o que você tem de informação em relação a isso, que está circulando pela imprensa e pelas redes sociais,
que é a de que as equipes de busca teriam encontrado parte de um órgão do corpo, do corpo humano, né? E isso teria sido levado para a perícia. Se trata de um estômago, de um pedaço de estômago. Você tem informações sobre isso? Essa é uma informação real? Olha, até onde nos informam, a Polícia Federal e outros órgãos da Força Tarefa que fazem as buscas pelos desaparecidos lá no Vale do Javari, essa informação que circulou mesmo nas redes sociais, ela não procede. Vamos dizer, entre aspas, o que exatamente publicou a Polícia Federal, que disse que foram encontrados materiais orgânicos aparentemente humanos. A partir dessa definição, Thalita, algumas pessoas, inclusive o presidente da República, Jair Bolsonaro, extrapolaram a interpretação desse comunicado da Polícia Federal e disseram, Bolsonaro disse isso em uma fala para a imprensa, que teriam sido encontrados partes de corpos lá no rio Itacoaí, onde estão sendo feitas as buscas. Mas isso não é verdade. O que a Polícia Federal disse é que foi encontrado, vou repetir, material orgânico aparentemente humano. Isso pode ser muita coisa, Thalita. Não necessariamente corpos ou partes de corpos. Esse material foi levado a Manaus, onde existe um centro de perícia do Instituto de Criminalística ligado à Polícia Civil. Materiais de referência do DNA do Bruno e do Dom foram trazidos. Do Bruno foi trazido lá de Recife, onde mora a família dele. Do Dom foi trazido também um material genético fornecido por familiares que moram na Europa, e esses materiais, essas referências vão ser cruzadas, ou já estão sendo cruzadas, com esse material orgânico aparentemente humano que a Polícia Federal encontrou lá na beira do rio Itacoaí. Vale destacar também que a Univaja, os indígenas, a organização indígena que faz as buscas, negou também que tenha sido encontrado corpos ou partes de corpos. Por enquanto, eles endossam o que disse a Polícia Federal, que esse material orgânico de origem aparente humana foi encontrado e precisamos então aguardar o resultado da perícia para saber, primeiro, se o material é humano, porque a Polícia Federal diz que é aparentemente humano, mas isso será confirmado pela perícia. E segundo, se for humano, precisamos aguardar o resultado dessa perícia para saber se esse material, então, pertence ao Dom Phillips e ao Bruno Pereira. Perfeito, Murilo. Que bom que você esclarece, então, essa informação aqui para a gente. Uma última questão, a gente viu manifestação de indígenas hoje em Atalaia, do Norte, essa cidade, né, ali principal da região. Como estão os ânimos? Você sabe dizer para a gente como indígenas têm reagido, então, aos desaparecimentos, mas a esse desencontro de informações que a gente vê agora, né? Como estão os ânimos? Olha, os indígenas, eles estão angustiados com essas buscas, porque principalmente o Bruno era um parceiro estratégico deles, era uma pessoa extremamente respeitada e os povos indígenas o consideravam como irmãos. Essa é a realidade. Por isso, então, os policiais federais hoje, enquanto os policiais federais saíam para fazer mais uma busca no rio Itacoaí, os indígenas lá do Vale do Javari, que estavam lá em Atalaia do Norte, que é a maior cidade da região, fizeram uma manifestação pela rápida localização da dupla do Bruno e do Dom, e também o tom da manifestação, Thalita, era contra o governo de Jair Bolsonaro, viu? Porque os indígenas responsabilizam o governo federal por ter abaixado a guarda da proteção ambiental na região, ter esvaziado os órgãos de fiscalização ambiental na região, e por isso, então, relacionam a tragédia que é vivida agora com o desaparecimento do Bruno e do Dom com essa ausência, com essa negligência que eles apontam que o governo federal tem com a região, né? Então, essa manifestação tomou as ruas de Atalaia no Norte. O repórter Paulo Motorim, do Brasil de Fato, está fazendo uma reportagem agora mostrando como é que foi a repercussão dessa manifestação. Convido, então, o internauta a acessar o Brasil de Fato para conferir essa matéria. Tem imagens também, né? Imagens bonitas. Os indígenas praticamente fecharam uma rua, saíram com faixas, com cartazes, né? Os cartazes dizem aí que
o Bruno lutou pelo Vale do Javari, o outro cartaz diz que nós, povos indígenas do Vale do Javari, estamos unidos na defesa do nosso território, e esse é o recado, então, de uma manifestação que ocorreu hoje cedo, lá em Atalaia do Norte, pela rápida localização do Bruno Pereira e do Dom Phillips. Murilo, agradeço demais as informações que você traz aqui para a gente. Vamos manter o contato. Qualquer novidade, a gente volta a conversar. Um bom trabalho para você por aí. Mais uma vez, obrigada. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Sigo à disposição do programa e, mais uma vez, a torcida pela localização rápida do Bruno Pereira e do Dom Phillips. É isso, é a nossa torcida. Obrigada, Murilo. Murilo Paiola, repórter do Brasil de Fato, ali correspondente na região norte do país, está acompanhando de muito perto as buscas pelo Dom Phillips, jornalista inglês, e o Bruno Araújo Pereira, indigenista, desaparecidos há 8 dias, desde o domingo da semana passada.